Oi pessoal, vou falar um pouco sobre resíduos sólidos no Rio de Janeiro. Essa é a área que eu trabalho já há alguns anos, também é minha área de pesquisa aqui na dissertação. Então eu tive bastante dificuldade para resumir isso em poucos slides, já que a gente tem esse tempo, a gente dividiu 5 minutos para cada uma, né, para dar um total de 20 minutos. E, enfim, vou tentar fazer um panorama muito rápido sobre a situação de resíduos sólidos no Rio. Inicialmente, vou falar um pouco no primeiro slide sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, que é o marco legal que a gente tem no Brasil sobre a gestão de resíduos. É uma lei muito recente e antes disso a gente tinha pouquíssimas legislações em relação a resíduos. Há algumas pesquisas que dizem que o lixo, né, a gestão dos resíduos nas cidades, eram os principais meios de desvio de verba. Porque lixo é aquela coisa, as pessoas vão até a lixeira do prédio, jogam naquele buraco e pronto, desapareceu. Então as pessoas não se preocupam muito com isso, não é tão visível. Se o lixeiro passar todo dia na sua porta, isso não faz diferença, então a pessoa não percebe nada. Então por isso é um meio importante de desvio de verba. Então a Política Nacional ela veio também com esse intuito, de regularizar a situação do lixo, que é um problema gravíssimo ambiental e social no Brasil, e também cuidar desses problemas. Então no primeiro slide eu falo um pouco sobre o que é essa política, que prevê uma responsabilidade compartilhada entre população, indústrias, empresas no geral e a prefeitura. As prefeituras, elas têm a obrigação, a partir de 2010, de construir um plano municipal de gestão de resíduos, que são as diretrizes de como eles vão gerir os resíduos produzidos naquela cidade. Seja resíduo hospitalar, seja resíduo orgânico, resíduo reciclável, todos os tipos de resíduos, para onde eles irão, como se dará a política de coleta e também como que nos casos das cidades que ainda tinham lixões, com o fechamento dos lixões, que era uma das coisas que se obrigava na lei, para onde iriam esses catadores. Então, a política sugere a inclusão dos catadores nas políticas municipais, em ações de coleta seletiva, enfim, determinadas ações das políticas municipais. Ela não obriga, mas é o ideal que se faça para que a gente não tenha um problema social gravíssimo, já que muitas pessoas trabalhavam e viviam esse tipo de resíduo. Também fala um pouco sobre a responsabilidade das empresas e da população, as empresas que são consideradas grandes geradores, que têm responsabilidade na gestão dos seus resíduos, e também em relação à logística reversa, que é trazer o resíduo que a empresa, a indústria produziu, de volta para a sua área de produção industrial, ou seja, aproveitar aquele resíduo ao invés de buscar mais recursos na natureza. No próximo slide eu falo um pouco sobre a situação no estado. É muito difícil falar sobre resíduos delimitando a região metropolitana porque a gente tem dados muito inconsistentes em relação às cidades. Tem cidade que tem muita informação, tem cidade que não tem quase nenhuma, tem cidade que só tem informação desatualizada, cidade que não faz nenhum tipo de pesquisa sobre o seu lixo, que fez plano municipal de qualquer jeito só para não perder os recursos da União, porque era previsto na política que quem não fizesse poderia perder investimentos e recursos da União. Então é muito difícil encontrar com tão pouco tempo. Então não há tantas pesquisas sobre a região com dados tão fiéis. Eu cheguei a olhar muitas pesquisas que tinham essa delimitação e achei que tinha muita coisa errada, tinha muita coisa desatualizada. Até uma dica para o pessoal, eu achei muita coisa, pelo menos nessa área de resíduos, sobre a região metropolitana, com um mapa da região metropolitana totalmente desatualizado, com cidades que não fazem mais parte da região metropolitana sendo utilizados. Mas isso porque muitos órgãos estaduais que têm pesquisa sobre os resíduos na região, têm pesquisas muito antigas, não renovaram suas pesquisas. Então, os estudantes e os pesquisadores acabaram usando uma base de dados muito ultrapassada. Então, sobre esse slide da gestão de resíduos no estado, antes da Política Nacional de Resíduos, os resíduos sólidos urbanos, essa sigla é RSU, eram 82,6 municípios que ainda destinavam para os lixões e para os aterros que não tinham nenhum tipo de controle. E depois da Política Nacional de Resíduos, em 2013, esse dado, 29,3 municípios ainda destinavam para locais incorretos os seus resíduos. No próximo slide eu falo também um pouco sobre a gestão de resíduos no estado e tenho algumas informações de quantas toneladas eram geradas no estado nesses anos. A gente tem pouco dados de 2015 e 2016, claro que não, porque começou há pouco tempo, mas
A maioria dos dados que a gente tem são de 2013, 2014, então por isso que eu vario entre os anos. Então a gente tem aí a mudança de quanto que aumentou da geração de resíduos nesses anos. Então a gente vê que em todas as colunas a gente vê que houve um aumento. E no gráfico abaixo a gente vê qual a porcentagem que era destinada de resíduos para aterro sanitário, aterro controlado e lixão. Então a gente vê que aterro sanitário e aterro controlado aumentou, ou seja, a gente continua aumentando o volume de resíduo destinado, mas ao mesmo tempo significa que quem mandava para um local incorreto pode estar mandando para um local correto. Mas o mais grave é ver que o número de resíduos destinados para lixões, que não é uma forma legal de destinação, aumentou. Ou seja, se houve fechamento, por que aumentou? É porque outros devem ter surgido. No próximo slide eu falo um pouco mais sobre a região metropolitana, os resíduos sólidos urbanos da região metropolitana. Tem uma planilha falando um pouco sobre a quantidade e volume gerado em cada uma das cidades da região metropolitana. A gente tem aí o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 6.323.037 pessoas no censo 2010 e gera 10 mil toneladas de lixo por dia e 1,58 quilos por pessoa. Então isso é uma média de quanto que cada pessoa da cidade do Rio de Janeiro gera de lixo, e aí você junta todo tipo de lixo que você pode gerar na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. E na outra planilhinha, algumas das centrais de triagem que a gente tem hoje nessa região metropolitana, que é de Seropédica, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Belfor Roxo e Magé. Essas são grandes centrais. A gente tem alguns aterros controlados, que tem como teve em Niterói, tem em outras regiões do Rio. No último slide eu falo um pouco sobre o caso da cidade do Rio de Janeiro. Então vocês vão poder ver com mais detalhe quanto de lixo é produzido na cidade. Então a gente tem 52,68% do lixo gerado na cidade é de resíduo orgânico, 40,99% é de reciclável e 6,33% de outros, que aí são resíduos contaminantes, hospitalares, materiais eletrônicos, outros tipos de resíduos. No mapinha do lado são as usinas de triagem que a prefeitura pretende implantar. Hoje a gente tem implantada a usina de triagem de Irajá, que lá trabalha um grupo de catadores que formaram a Coop Futuro, que foi uma cooperativa que se formou com mão de obra de catadores de diferentes regiões da cidade, e eles recebem parte dos resíduos recicláveis da cidade. Essas outras centrais ainda estão sendo implementadas, ainda não foram implementadas, mas há uma previsão de que elas recebam ainda as regiões das respectivas cores que estão aí, todo o material reciclável, e tem a mão de obra de catadores da cidade. Abaixo vocês veem a informação da coleta seletiva. Então hoje a prefeitura diz que faz coleta seletiva nos 41 bairros do Rio, dos 160, mas na verdade verdadeira são só algumas ruas desses bairros que recebem essa coleta, e principalmente na Zona Sul. E hoje o número que a gente tem é de 200 toneladas de recicláveis recebidos por dia.